A indústria brasileira atingiu em 2018 seu menor patamar de participação no Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, apenas 11,3%. O pico dessa participação se deu em 1986, 27,3%. No mundo inteiro, a indústria diminuiu sua participação nas economias nacionais, abrindo espaço para o setor de serviços. Mas aqui no Brasil, depois de um longo esforço que começou em meados do século passado, a indústria recuou cedo demais. E os setores mais prejudicados foram justamente os de alta tecnologia, os que apontam para o futuro. Neste programa Desafios, vamos falar sobre esse tema, entrevistando Paulo Morceiro, doutor em Economia pela USP, pesquisador da FIP, graduado na Unesp e com experiência na área de indústria, tendo prestado serviços à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É dele a tese A Indústria Brasileira no Limiar do Século XXI, uma análise de sua evolução estrutural, comercial e tecnológica defendida em 2018. Olá, Paulo. Você poderia nos contar um pouco por que esse recuo mais cedo da indústria no PIB do país em relação ao que aconteceu em outros países? Olá, Serrano. Muito obrigado pela essa oportunidade de falar do setor industrial. A indústria brasileira ela começou a perder participação no PIB muito precocemente, né? Em 1986, quando o Brasil atingiu cerca de 27,3% da indústria no PIB, o país tinha uma renda per capita de mais ou menos $12.000. E ela começou a cair muito precocemente, né? Nos países desenvolvidos, isso aconteceu mais tarde, mais ou menos quando eles atingiram cerca de 20 mil de renda per capita em valores de hoje. A diferença é que aqui a indústria perdeu muita competitividade. Ela perdeu competitividade por vários fatores, né? Principalmente porque o país não teve uma política industrial focada na inovação e nas exportações, tanto na época da nossa industrialização, da industrialização pesada, quanto depois, né? Depois, desde os anos 80, o país não tem um planejamento focado na estrutura produtiva, na indústria. O Brasil desenvolveu sua indústria muito voltada para o mercado interno e protegida da concorrência internacional. É esse um dos fatores? Exatamente. Quando todos os países protegeram suas indústrias por um período, né, deram bastante incentivos, os países que passaram por experiências bem-sucedidas de industrialização. Mas aqui a gente também fez isso, mas teve poucas contrapartidas, né? Poucas contrapartidas, metas, monitoramento das metas, punição e abandono de perdedores. Então a gente teve uma indústria muito mais focada para o mercado interno, teve os benefícios, mas ela não teve competitividade para exportar, ela não inovava, né? Não inovava? Até hoje ela inova muito pouco, né? Muito menos do que os nossos competidores. E por não inovar, não ter competição, principalmente em alta e média alta tecnologia, que são setores em que o desenvolvimento tecnológico é muito importante, é muito relevante, a gente acaba perdendo competitividade para os países estrangeiros, né? O fato de estar muito focada só no mercado interno, como você já falou, é um dos fatores de, não, digamos, perda da competitividade ou não disputar a tecnologia no seu ponto mais desenvolvido. Ser voltado para o mercado interno tem dois problemas. Um problema é que ela é uma indústria menos eficiente, né? É uma indústria que ela compete só aqui dentro, né? Para competir nos mercados internacionais, tem que ter um produto mais eficiente e um preço competitivo. Perfeito. Então a gente não chegou nesse estágio em vários segmentos industriais, né? E além disso, ao não exportar, deixa de crescer menos, porque exportação é crescimento na veia, né? O país poderia ter crescido 0,5% a mais do PIB, ou até 1% em alguns momentos, se a gente exportasse mais, exportasse igual os países líderes hoje, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, China, Coreia, que crescem bastante focado no mercado interno, mas também exporta bastante, né? Mas você diz no seu trabalho que os setores mais prejudicados
foram os setores de alta tecnologia. O Brasil nem chegou a entrar de maneira consistente nesses setores. É isso? A indústria ela tem perdido competitividade de maneira generalizada em vários setores. Alguns mais, outros menos, né? Acontece que no estágio intermediário do desenvolvimento, os setores de média e alta tecnologia, eles são muito importantes, né? Nesse estágio intermediário, é para eles estarem aumentando a participação no PIB e está crescendo bastante, atuando contra a tendência de desindustrialização. E nesses setores a gente começou, nesse estágio intermediário baixo, que o Brasil tem uma renda per capita hoje de 15 mil dólares, né? Só para uma comparação, os Estados Unidos têm uma renda per capita de 60 mil dólares, 4 vezes mais. Então a gente tem um nível de renda per capita intermediário baixo. Esses setores começaram a perder participação precocemente. Então isso acaba tendo consequências negativas para o crescimento, porque são setores que tendem a inovar mais, a desenvolver tecnologia, a gerar mão de obra qualificada. Que setores seriam esses? Indústrias de equipamentos de informática e produtos eletrônicos, farmacêutica e aviação. Isso é alta tecnologia. A média e alta tecnologia, que também para o Brasil é muito importante, é a indústria automobilística, indústria química, indústria de máquinas e equipamentos, tanto mecânicos quanto elétricos, e indústrias de outros equipamentos de transporte, que inclui a construção naval, motocicleta. Esses são setores que a gente chama de média, alta e alta tecnologia, que é a parte mais nobre da indústria, onde está a maior parte do desenvolvimento tecnológico, da inovação. E o comércio internacional é baseado nessas indústrias, né? Cerca de 2/3 do comércio internacional é de produtos manufatureiros de maior intensidade tecnológica. E esses produtos que estão nos países desenvolvidos, a China está ocupando um grande espaço nessa indústria atualmente, não? Sim, acho que a China hoje ela detém acho que 20% acho que do mercado mundial, né? É um país que tem uma experiência de industrialização muito expressiva, né? Tem umas 4 ou 5 décadas tem crescido mais ou menos 10% ao ano, e o setor industrial é o carro-chefe, né? Então, tem desenvolvido, começaram com as indústrias mais básicas, intensivo em trabalho, como têxteis, calçados, vestuário, né? Começaram como a gente começou. Começaram como a gente, né? Como todo mundo começa, né? Indústria de alimentos, mas também conseguiram passar algumas etapas, né? Hoje em dia, a China concorre com os Estados Unidos e tem alguma vantagem em algumas áreas, em áreas tecnológicas, áreas-chave, né? Temos hoje o imbróglio entre o governo Trump e a empresa chinesa Huawei, porque eles querem interromper o desenvolvimento chinês nessa área que é vital para os Estados Unidos, né? Que é a área mais nobre do desenvolvimento hoje, que é a 5ª geração de telecomunicações. Eu me lembro, no fim da década de 70, começo da década de 80, a grande discussão sobre a lei de informática. Foi uma lei para incentivar a produção de produtos aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ela era vista como um encalhe para o uso de tecnologias mais avançadas que não podiam ser importadas e para ser aplicadas em outros setores industriais, né? Então foi uma tendência protecionista que acabou não dando muito certo, né? Exato. Hoje o Brasil conseguiu avançar bem na indústria que a gente chama de 2.0, que é no parque da 2ª Revolução Industrial, né? Na indústria da 3ª Revolução Industrial, que é a indústria de informática, produtos eletrônicos, a parte de telecomunicações ligada a ser de softwares, a gente não avançou muito, né? A nossa lei de informática hoje a gente sabe que não deu muito certo, né? O Brasil importa praticamente 3/4 de todos os insumos e componentes dos computadores, smartphones, de tudo que é de produto eletrônico e de produtos de informática. Nós quase somos mais montadores desses produtos do que... A gente importa um nível semelhante às maquilas mexicanas. Lá elas importam 82%, a gente importa 75%. Então tem vários segmentos desse setor que foi muito importante para o crescimento asiático, para a China, para o Japão, para a Coreia, para os próprios Estados Unidos,
Só que a gente importa praticamente tudo, né? Tudo que é mais relevante, que é mais tecnológico, microprocessador, toda aquela parte periférica, a parte a tela, a gente importa tudo e faz uma montagem, uma espécie de um aparafusamento aqui, coloca um lacre, embala e vende, né? Com subsídios pesados, porque a Zona Franca de Manaus, a lei de informática, até hoje tem bastante subsídio. E a gente, diferente das maquilas mexicanas, a gente não exporta. Então, a nossa maquila ela tem menos eficiência. Né? A gente não tem competitividade, a gente não tem preço para exportar. Certo, certo. Isso por causa do